A primeira vez que me convidaram, me garantiram que minha vida mudaria. E eu falei o seguinte: se eu for lá e nada acontecer, eu vou agredir esses pastores. Só que antes disso aconteceu muita coisa. Desde o ventre da minha mãe, eu sofri rejeição. Meu pai, ele disse que eu não era filho dele, que eu era filho do vizinho. Eu lembro de um episódio que a minha mãe não tinha o que me dar de comida e, e ela foi pedir uma ajuda para o meu pai e ele simplesmente virou para ela e disse que era para dar caldo de feijão porque ele não iria ajudar, ele não se importava. Eu lembro como se fosse hoje que aos 11 anos de idade eu cometi o meu primeiro roubo, e aos 12 eu comecei ali a usar maconha, a beber, e aí eu fiquei muito tempo no mundo dos vícios. E, e isso foi um dos meus fundos de poço. Aos 14 anos de idade eu comecei a trabalhar, porque havia necessidade, era muita miséria, muita pobreza. Eu comecei a estudar muito, e só que em paralelo o vício continuava. Foi muito triste quando eu consegui comprar um carro e aos 18 anos ali tirei a minha habilitação e consegui comprar esse carro, só que eu saí de uma festa muito embriagado e eu dei perca total nesse carro. Com esse medo, com essa rejeição que eu sempre tive por parte da família, eu busquei, eu estudei, eu fiz MBA em logística, fiz MBA em comércio exterior, me profissionalizei ali, fiz pós-graduação em controladoria, em auditoria empresarial. Tenho por volta de 27 diplomas. Sempre procurei estudar, mas essa vida que eu levava nunca tinha um fim, uma paz. Às vezes pensava em tirar a minha vida e que às vezes as coisas não estariam fazendo sentido. E com isso que eu ia conquistando, eu ia me apegando mais aos bens materiais. Eu sempre pensei que dinheiro, carro e casa eram tudo nesse mundo. Eu lembro também que eu passei um episódio que foi muito triste para mim, porque eu cheguei em casa muito embriagado, muito drogado e minha família, e minha mãe estava acamada e minha família virou para mim e disse: você vai matar sua mãe. E naquele momento eu, fora de si, peguei e falei: que ela morra, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu estou pensando em mim, estou pensando na minha vida e não estou ligando para isso. E ali eu, de fato, eu olhei para mim e pensei: o que eu tenho que fazer para me ter paz? E aí eu cheguei a um ponto que, de fato, eu já tinha atingido os meus objetivos profissionais, objetivos acadêmicos, e não faltava as coisas para mim. Mas eu usava muita droga, eu me perdia e eu tinha até um apelido que era de monstro, porque eu me transformava. E eu tinha muito preconceito com a Igreja Universal. Eu pensava que aqui era manipulado, que tudo que acontecia aqui era pago. E aí minha tia, vendo a minha situação, ela me convidou. Ela me convidou para me acompanhar uma reunião. Eu lembro como se fosse hoje, que eu vim, nessa época eu tinha um carrinho muito velho, né? Eu vim com R$ 5 no tanque, só que eu ainda vim com aquele preconceito. Eu vim tomando multa, porque os faróis do carro alguns estavam quebrados,
E eu cheguei aqui muito bravo. Eu tinha dentro de mim que se nada acontecesse, eu ia agredir os pastores. Eu ia agredir os bispos, porque eu estava naquela situação, naquela abstinência, tudo por conta do vício também, e assim, e sem saída. Sentei no fundo e já ali, na primeira oração, eu já senti um alívio. Parece que 1 tonelada já tinha saído das minhas costas. Eu passei, de fato, a acompanhar os cultos, passei de fato, a colocar em prática tudo que os pastores e os bispos falavam no altar. Começou a acontecer coisas que, de fato, eu entendi que aqui era diferente, que a Igreja Universal, ela não era nada daquilo que eu pensei. Percebi que o meu interior, a vontade dos vícios já não tinha mais. E aí um fato que bem marcante foi que eu estava próximo a uma pessoa, ela estava bebendo e fumando, e aí eu olhei e senti nojo daquilo. Ali eu percebi que eu estava liberto e curado dos vícios. Eu fui domingo, me convidaram para um culto, e foi engraçado porque era o Bispo Macedo que estava fazendo a reunião. Lembro como se fosse hoje que o bispo, ele falou Isaías 41:9. O Senhor escolheu o teu servo e ele nunca te rejeitou. E aquela palavra mudou a minha vida. Deus falou comigo que mesmo que meu pai, mesmo que minha mãe, mesmo que meus familiares, meus conhecidos me rejeitassem, Ele não me rejeitou. Ele estava ali, sempre Ele esteve comigo, sempre Ele esteve em todos os episódios que eu passei, todos os fundos de poço que eu tive, Deus estava olhando por mim. Deus, Ele nunca me rejeitou. E aí foi muito engraçado porque eu sempre fui apegado, né, às coisas materiais. E aí o bispo Macedo falou do tesouro, né, escondido. E eu achei aquele tesouro. E eu percebi que nada representava, nada de fato tinha mais importância na minha vida. Então, eu comecei a buscar esse tesouro. Foi esse tesouro que mudou a minha vida, esse tesouro que de fato me transformou. E aí eu troquei tudo aquilo que de fato eu pensava que era importante. Então, aquela carreira, aquele conhecimento humano, pelo conhecimento de Deus. Eu deixei aquele Tiago que só pensava em bens materiais, só pensava em ganhar, eu abri mão. Para mim não fazia mais sentido. Eu só queria ajudar as pessoas, eu só queria falar para as pessoas o que estava dentro de mim. Aquela força, aquela, de fato, aquela intrepidez que eu nunca tive, eu queria mostrar para as pessoas. Então, eu queria falar que eu tinha o tesouro dentro de mim, eu tinha o Espírito Santo dentro de mim. Então, aquele domingo foi muito importante para mim. A minha família, minha mãe já me via como uma pessoa que ajudava dentro de casa, que de fato ali assumiu o papel de homem, assumiu o papel de provedor da casa e também de responsável. Então foi muita felicidade para minha família e Deus colocou.
A minha vida sentimental nunca deu certo com ninguém e Deus me presenteou com a minha esposa. E aí eu vi o tanto que Deus, ele, ele me tinha como servo. Aquela palavra Isaías 41 não saía da minha cabeça, porque ele não tinha, de fato, ele não tinha me rejeitado. A gente vive em paz, a gente hoje tem alguns imóveis, tem a gente, para aquele Tiago que passava fome, né? Que tinha ali dificuldade para comer, hoje eu vivo de barriga cheia, hoje eu como o que eu quero, eu visto o que eu quero, e isso tudo é para a glória de Deus, de monstro, né? Lá atrás, para hoje um Tiago com paz, com amor ao próximo e com uma família estruturada e bem-sucedida, mas com aquilo que não pode faltar, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. E Ele é o meu maior tesouro.